Ex-presidente presidiário Lula divulgou uma carta na tarde dessa segunda-feira, na qual diz que não aceita barganhar seus direitos para sair da prisão. Aliás, espera aí, vou dar uma pausa porque não anunciei os pingos nos is no Twitter. Vou dizer aqui que está no ar para todo mundo clicar lá e aumentar ainda mais a nossa super audiência no YouTube. Pronto, já fiz isso, então eu repito que o ex-presidente presidiário Lula divulgou uma carta na tarde dessa segunda-feira na qual diz que não aceita barganhar seus direitos para sair da prisão. O texto foi divulgado após a força-tarefa da Operação Lava Jato ter recomendado à Justiça Federal que conceda a progressão de regime ao petista, que está preso desde abril de 2018. Lula atingiu a marca de 1/6 da pena por corrupção e lavagem no caso do triplex, principal requisito para que ele saia do regime fechado de prisão. A recomendação assinada pelos 15 procuradores do Grupo de Curitiba, incluindo o coordenador Deltan Dallagnol, que deu entrevista exclusiva hoje à Jovem Pan, será avaliada pela juíza Carolina Lebos, responsável por administrar o dia a dia do cumprimento da pena do ex-presidente preso. Lula já havia manifestado anteriormente que só pretendia deixar a prisão sendo considerado inocente pela justiça. O petista resiste, por exemplo, à possibilidade de usar tornozeleira eletrônica. Vou ler para vocês a carta do presidiário. Quem nos acompanha em vídeo pode ver na tela. Aspas, ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e não eu que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado para que haja justiça independente e imparcial, como é devida a todo cidadão. Tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Curitiba, 30 de setembro de 2019, assinado Lula, fecho aspas. Muito bem, eu já leio naquele tom de quem está lendo uma conversa fiada, uma ladainha, né, Augusto Nunes? A mesma barbaridade de sempre, sem nenhum fundamento, sem nenhum argumento factual, lógico, só aquele disparar de rótulos e platitudes e posicionamento vitimista. O que eu acho mais engraçado de tudo, Augusto Nunes, é que no regime para o qual o Lula progrediria, ele teria de trabalhar. Então foi só avisar para o Lula que ele teria de trabalhar que ele quis continuar na cadeia. Abandonou a bandeira do Lula livre e agora aderiu à campanha Lula na cadeia. Isso ele não aceita, né? Botaram duas condições ali muito complicadas para o presidente Lula. Eu repito que ele não trabalha desde 1976. Quando ele descobriu o mundo maravilhoso, né, do sindicalismo oportunista. E lá para cá ele vive de conversa. E aqui é a continuação da conversa fiada. Trabalhar, então, não. Segundo, ele teria de pagar uma multa. E ele espera que o Supremo o livre disso, porque o Lula, ele é muito cuidadoso com o dinheiro que ele ganhou indevidamente. Né? Ele dá azar. No mesmo dia que ele divulga essa carta, comentaremos isso depois, o BNDES, o presidente do BNDES revela que chegaram a quase 15 bilhões. O prejuízo, chegou a quase 15 bilhões de reais o prejuízo causado pela Odebrecht, que tinha como seu camelô preferido o presidente Lula. Né? Boa parte desse dinheiro foi tungado em negociatas armadas pelo Lula, como sabemos, e voltaremos ao assunto depois. Agora, é uma mentira atrás da outra, que é barganhar os direitos. Que direito ele tem? Ele tem os direitos previstos em lei, é isso aí, é a progressão da pena. Ele já pode sair porque cumpriu, né, o direito brasileiro, a justiça brasileira é tão boazinha com criminosos, ele tem direito agora de cumprir a pena em outro regime. Ele está apostando tudo também no Supremo. Vamos ver se o Supremo vai chegar a tanto. Agora, tem outros processos também. Eu fico com o que disse no fecho da sua fala o Felipe. Aí ele não quer trabalhar,
Ele gostou da cadeia porque ali ele leva uma vida que permite a vagabundagem que ele sempre sonhou. Na sala do Estado-Maior, onde ele tem televisão. Despacha. Não é aquela cela visitas comum que vocês veem quando um esquerdista quer argumentar contra a superpopulação carcerária. Não, Lula está lá no conforto, e sair de lá para trabalhar seria muito pesado para ele. Boa noite, José Maria Trindade. Diga lá. Boa noite, Zé. Salve, camaradas. Desculpe, Olha, Zé, só para completar... É muito estranho. Pois não, Augusto. Desculpe, só para não deixar isso fora. Quem deve pedir desculpas aos milhões de desempregados é ele e a Dilma Rousseff. Quem é que precisa pedir? A justiça? Precisa pedir aos milhões de desempregados? Ou ele está falando dos desempregados da Odebrecht, que fez o que comentaremos depois? Desculpe, Zé, com você. Não... Imagina, Augusto. Olha, eu já ouvi falar, a gente conhece aí na crônica o policial, de muita gente que foge da cadeia, ou pelo menos tenta fugir da cadeia. Agora, fugir para dentro da cadeia é a primeira vez que eu escuto na minha vida, que já acompanhei muitos casos aí, né? Isso é conversa fiada, é polemizar sobre um assunto que não tem polêmica nenhuma. A juíza da Vara de Execuções já pediu uma avaliação da Polícia Federal, onde ele está preso lá em Curitiba, e a avaliação é positiva, no sentido de que ele tem bom comportamento. Claro, fica quieto lá assistindo televisão o dia inteiro, não tem nenhuma outra atividade, enfim, tem um monte de regalia, então é claro que ele tem bom comportamento, sim, e esse será o aval. Agora, você tocou num ponto muito importante, Augusto, é sobre o pagamento das multas. As multas foram calculadas em 31 milhões de reais, 31 milhões e 100 mil reais, arredondando 31 milhões de reais. E aí a defesa do ex-presidente recorreu e esse valor caiu ali para 4 milhões e 100 mil reais. E já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já analisou outros casos, né? Inclusive do Valdemar Costa Neto, e uma condição para a progressão de regime, segundo definiu o plenário do Supremo Tribunal Federal, é de que para a progressão é preciso pagar as multas, ou seja, reparar os danos, além, evidentemente, de cumprir 1/6 da pena. E aí, se o ex-presidente está querendo continuar preso, é só não devolver, não é pagar, não devolver os 4 milhões e 100 mil reais, pronto. Aí não haverá a progressão de regime. O Ministério Público pediu, mas a condição é que pague esses 4 milhões e 100 mil, uma das condições, né? E não estou entendendo esta resistência, a não ser uma tentativa de se fazer de vítima, que não é, a vítima somos nós, né? E uma tentativa de tirar ali a seriedade do processo. Mais uma vez, ele espetaculariza tudo, até a ida para a prisão domiciliar, né? Se ele quiser trabalhar, ele poderá sair, senão ele vai ficar com tornozeleira eletrônica na residência. Mas, como trabalhar é muito mais complicado na vida dele, é muito difícil. Então, esse é o processo. Augusto, o princípio geral é o seguinte: o cidadão comum só pode fazer alguma coisa, só será obrigado a fazer alguma coisa em virtude da lei. Então, o cidadão só pode fazer alguma coisa se a lei determinar que ele faça, né? Ao servidor público é exatamente o contrário. Ele só pode tomar decisões, ele só pode fazer algo em nome do Estado se a lei obrigar. É exatamente o contrário, né? Se a lei não permitir, se a lei não obrigar, o servidor público não pode fazer nada. O comum não, só faz em virtude da lei. E, neste caso aí, o servidor público, ou seja, os policiais, não podem manter preso alguém que poderia estar solto. Mas aí tem, no meio do caminho, 4 milhões e 100 mil reais. Essas pessoas gostam mais de dinheiro do que a liberdade mesmo. Eu desconfio que a história aí é isso, essa multa. Muito bem, só registrando aqui, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Que dignidade? Dignidade de bandido, né? Corrupto e lavador de dinheiro que recebeu propina na forma e, como eu costumo brincar, na reforma do triplex do Guarujá, além do caso do sítio de Atibaia, que já rendeu condenação em primeira instância, ainda deverá render em segunda. Que dignidade é essa da qual o Lula está falando? E ele se refere, Augusto, aos milhões de desempregados
para os quais os procuradores da Lava Jato deveriam pedir desculpas. Mais uma vez, aquela narrativa falsa petista de que a culpa pelo desemprego é de quem investigou a corrupção, não de quem a cometeu. A Lava Jato recuperou mais de 13 bilhões de reais aos cofres públicos. 13 bilhões de reais. De onde veio esse dinheiro, se não da roubalheira na gestão do PT, durante a gestão do PT lá na Petrobras? E ele fala ainda: já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. É muito fácil você não demonstrar coisa nenhuma e dizer que demonstrou. É igual você falar: cadê a prova? Cadê a prova? Então tem lá uma sentença, com centenas de páginas, uma montanha de prova, basta ler. Aí você fala para aquela militância que não lê, que simplesmente repete como verdade oficial tudo que você diz: cadê a prova, para fingir que elas não estão lá. Narradas, detalhadas, documentadas em todo o processo e, obviamente, resumidas na sentença. E, por fim, ele fala que das arbitrariedades cometidas pelos procuradores. A arbitrariedade é roubar a maior estatal brasileira. Isso que é uma arbitrariedade, Augusto Nunes. Olha só, Felipe, ele primeiro, como você lembrou, para você barganhar alguma coisa, você precisa ter. Ele não tem direito nenhum e não tem dignidade. Se tivesse dignidade, não faria o que fez ao país. Agora, esses bilhões recuperados, eles eram de onde? Se não houve roubalheira, como é que devolveram? Então, os caras tiraram dinheiro do bolso, ganham honestamente para devolver para a Lava Jato. Quer dizer, ele trata o povo brasileiro como um bando de idiotas. Ele não percebeu ainda que ele saiu com uma taxa de aprovação de 80%, segundo os institutos, e hoje ele é o que é, um ex-presidente presidiário. É isso. Aliás, uma das arbitrariedades é você favorecer uma empresa por meio de uma licitação ilegítima ou na falta de uma licitação que deveria ocorrer. Então, esse tipo de favorecimento de contrato público, milionário ou bilionário, em troca de uma taxa que volta para o político ou para o partido em forma de propina, isso sim é uma arbitrariedade. Mas, como sempre, esses esquerdistas criminosos, os esquerdistas que não são criminosos, mas esses são fazem parte da ala criminosa da esquerda. Eles sempre acusam os outros daquilo que eles próprios fazem. Isso é exatamente o exercício do cinismo.